Bem, pessoal, eu vou gravar um vídeo para vocês sobre a alocação de matrizes e também liberação de memória para matrizes. Tem basicamente duas formas para fazer isso. Eu vou apresentar para vocês as duas formas. Então, para começar, eu vou criar aqui um arquivo matrizes.c e dentro desse matrizes.c eu vou colocar uma main, vou colocar um include para stdlib.h e para stdio.h. Tá? A principal preocupação em falar um pouco sobre isso é que o pessoal tem tido alguns problemas no trabalho 3, que eu quero que vocês usem alocação dinâmica, né? Quero que vocês usem memória heap, então é para isso que eu vou mostrar. A primeira forma é o seguinte: eu posso retornar essa matriz por meio de uma função. Então eu vou criar uma função alocar matriz 1 e basicamente o que eu vou passar para ela é o número de linhas e o número de colunas que eu preciso para essa matriz. Então, para começar, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar um tipo aqui, matrix, por exemplo, tá? E esse cara pode ser null, não necessariamente precisa ser null, tudo bem, nem precisa nesse caso. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu já de cara faço um malloc nesse cara aqui, e o que eu vou fazer no malloc? Eu vou mandar alocar cada termo como do tipo int asterisco vezes o número de linhas que eu tenho, n-rows. Depois, para cada linha dessa, olha só a minha ideia, para cada uma dessas linhas, eu vou criar um vetor que ele vai estar associado a essa linha e ele tem o número de colunas. E mais, então, olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar essa matriz na linha I, e ali dentro dessa matriz na linha I, o que eu estou fazendo é perdendo um dos asteriscos, eu perco uma das referências. E ali dentro eu crio um malloc, size of int, multiplicado pelo número de colunas. Eu estou usando inteiro aqui só para exemplificar, tá? No trabalho não necessariamente tem que ser inteiro, tudo bem? E aí depois eu retorno a matriz. Pronto, basicamente o que eu fiz aqui foi alocar essa matriz e retornar essa matriz. De maneira geral, o que está acontecendo aqui se eu for analisar a memory stack? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Suponha que aqui na minha main eu tenho então int asterisco asterisco matrix, tá? E aqui eu faço matrix recebe alocar matriz 1, por exemplo, passando 5 linhas e 10 colunas. Tranquilo. O que vai acontecer nesse caso na memory stack? Vamos dar uma olhada aqui na stack. Para começar, eu vou fazer o seguinte. Então, bem, eu vou desenhar a stack para vocês. Então, 2y. Vou gerar uma stack um pouco pequena aqui, eu vou criando mais conforme eu preciso, tá? Aqui eu tenho minha stack. Qual a primeira coisa que eu tenho na minha stack? Olha só, é essa variável que foi criada na main. Quantos bytes essa variável ocupa? É um int asterisco asterisco matrix. Ele vai ocupar 8 bytes, cara. Não importa se ele tem 2, 3 ou 4 asteriscos ali. Esse int asterisco asterisco matrix irá ocupar 8 bytes. Beleza. O que vem por cima aqui? Lembra? Vou chamar uma função. A função se chama alocar matriz. A primeira coisa que acontece é a passagem de argumentos para essa função. Quais argumentos eu estou passando? Número de linhas e número de colunas. Cada um é um inteiro que ocupa 4 bytes. Então, o que eu vou ter de fato aqui são 4 bytes como argumento int n-rows. Acho que n-rows foi o primeiro argumento. Deixa eu conferir. Sim. Depois n-calls. E aí eu tenho mais 4 bytes, argumento da função, que é o cara n-calls. Beleza. Em seguida, o que acontece? Lembrem-se, todas as vezes que eu chamo uma função, esse código binário da chamada da função de fato, o código binário inteiro do meu programa, ele está em algum lugar da memória, que não é memória heap e não é memória stack. Digamos que o endereço que faz a atribuição do resultado da função para essa variável matrix, ele está em FFAA. O que acontece? Eu vou criar um endereço de retorno na stack. Eu não, né? A hora que eu chamo a função, isso acontece. Endereço de retorno. E esse endereço de retorno, que será colocado aqui dentro, é exatamente o endereço de retorno para que o meu processador possa voltar a executar
a próxima instrução, que é a instrução que vai pegar o resultado da função, que está no registrador EAX, como a gente já viu, e vai colocar dentro dessa variável matrix que tem 8 bytes. Cabe na variável matrix que tem 8 bytes? Cabe. Cabe no registrador EAX que também tem 8 bytes? Sim. Então não tem problema, tá tudo em paz. 2YY, vou copiar mais uns caras aqui para aumentar minha pilha. Subo. O que acontece agora? Agora, de fato, essa função começa a rodar. E a primeira coisa que ela faz é criar outra variável int asterisco asterisco matrix lá dentro da alocar matriz. Onde vai esse cara? Alocar matriz 1. Ele vai ser colocado aqui dentro da minha pilha também. Só que ele tem, logicamente, veja, ele tem 8 bytes também. Então tem que alocar aqui os 8 bytes para mostrar, para ilustrar para vocês. Então essa é a variável int asterisco asterisco matrix que está definida dentro da função alocar matriz, que não é a mesma que está aqui, ó, que está lá na main, é outra variável. Tudo bem. Volto aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer um malloc de n rows, size of int asterisco. Onde vai estar essa memória? Na stack. Desculpa, na heap. Então, imagina o seguinte, o que esse cara aqui recebe nada mais é do que um endereço, digamos que esse é o endereço da memória heap, onde está, onde há, nesse caso, vamos ver quantos bytes, digamos que n-row, nesse caso é 5, então 5 vezes 8 bytes, 40 bytes. 5 vezes 8, 40, então tem 40 bytes alocados lá na memória heap. Então eu vou desenhar a heap para vocês aqui no final, só para ficar um pouco mais fácil de entender. Então a heap é o mesmo desenho, né, da stack, a única diferença é que é uma região diferente de memória. Podia até desenhar diferente, para parecer que é uma coisa muito diferente e tal, mas na verdade é a mesma coisa. Então beleza, eu vou colocar aqui um monte de bytes. Digamos que esse primeiro byte aqui é o 0xAA, se eu não me engano foi esse nome que eu dei, esse endereço, desculpa, que eu dei, para essa região de memória heap, exatamente 0xAA. Repare o seguinte, quantos elementos eu tenho aqui? Aliás, seria até mais fácil desenhar para vocês assim, ó, de cara. Olha só o que eu vou fazer para desenhar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Veja, eu estou alocando 40 bytes, só que cada 8 bytes, a cada 8 bytes eu tenho um elemento int asterisco. Então, o que está aqui dentro? Eu tenho um elemento int asterisco, que olha só, que é exatamente o elemento que estará contido em cada uma das linhas da minha matriz. Legal. Então, quer dizer que cada elemento é um int asterisco e você alocou 5. 5 por quê? Volto aqui com vocês. Olha só qual é o valor que eu estou passando para n rows. 5. Então, eu estou colocando 5 elementos desse tipo. Exatamente. Deixa eu copiar isso aqui para vocês. Deixa eu colar aqui embaixo. Putz, devia ter copiado diferente, mas tudo bem. Deixa eu só jogar para cá, não tem problema. Eu já arrumo isso aqui fácil. Então, beleza. Só que eu vou ter 5 elementos aqui. Eu tenho, por enquanto, só 2. Então, eu vou ter aqui, vamos lá, 9YY. E aqui eu vou colar mais 3 caras desses. Beleza. Então eu tenho agora 5 elementos. E cada um desses elementos é um int asterisco ainda, veja. Isso aqui é memória heap, cada elemento é um int asterisco. Esse é o elemento na posição 0 da minha matriz, elemento na posição 1 da minha matriz. E dá uma olhada no que eu faço aqui dentro. Eu faço um for ainda, alocando cada elemento desse. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou retornar um int asterisco, onde eu estou fazendo uma alloc de size of int multiplicado por n calls, pelo número de colunas. Digamos que nesse caso, aliás, nesse caso o número de colunas é igual a 10. Então o que eu vou fazer? Eu estou alocando na heap ainda n calls vezes size of int. Size of int é 4. Tá? N calls nesse caso é 10, então seria 4 vezes 10, que também dá 40 bytes por linha. Então vamos ver no primeiro caso, onde i vai ser igual a 0. Para a matriz de 0, o que eu estou fazendo? Olha só, quem é matriz? Matriz é essa variável aqui. Quando eu acesso matriz de 0, eu estou pegando esse endereço e indo até o elemento da posição 0. Então eu vou até esse endereço está na heap, está aqui o endereço. Quem é a posição 0? É exatamente esse elemento aqui. Quem é a posição 1? É exatamente esse elemento aqui. Quem é a posição 2? É exatamente esse elemento aqui. Quem é a posição 3? É esse cara aqui. Opa!
3. E quem é o elemento na posição 4? É exatamente esse outro cara aqui, esse último. Beleza. Então, tranquilo. Olha só o que eu vou fazer. Volto ali, eu tenho um for que vai de 0 até 4. E aí, no matriz de 0, eu vou mandar alocar uma região da memória RIP que tem 40 bytes. Então, deixo lá com vocês. Vou lá na memória RIP. Olha só o que significa, aliás. Matriz na posição 0 significa pegar esse endereço que está na variável matriz local, a minha função alocar matriz, vou até esse endereço e vou acessar o elemento na posição 0, que é exatamente esse cara aqui. O que esse cara vai receber? Veja, ele vai receber um outro endereço da memória RIP. Digamos que esse endereço é esse aqui, por exemplo. É só ilustrativo, tá, pessoal? Digamos que é esse endereço. Onde está essa memória? Olha só que interessante. É uma outra parte também da memória RIP. Vou desenhar aqui ainda para vocês, só para ficar um pouco mais fácil de entender. Eu vou desenhar aqui os caras. Nesse caso, eu vou ter inteiros. Então, 5y. Deixa eu copiar aqui para vocês. Eu vou ter... Beleza. Eu vou ter aqui um primeiro inteiro, um segundo inteiro, esse cara inteiro também, esse cara inteiro. Eu só escrevi int no primeiro, mas esse cara inteiro. Esse seria um inteiro na posição 0, esse seria na posição 1, esse seria na posição 2, e aí vai embora, até a última das posições, que seria a posição 9. Nesse caso é esse cara aqui, a posição 9. Beleza, então tem 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Eu acho que tem um cara a mais aqui. Sim, tem um cara a mais. Deixa eu só tirar esse cara. Beleza, agora tá certinho. Qual é o endereço desse cara? Nesse caso em particular, ilustrativo apenas que eu estou fazendo com vocês, é 0xcc. Onde esse endereço vai ser colocado? É o endereço do primeiro byte, tá? Deixa eu só então pôr no primeiro byte, para ficar mais fácil entender que é esse byte aqui. 0xcc. Beleza. Então, onde vai estar esse endereço 0xcc? Ele vai ser colocado aqui dentro. Dentro do primeiro int asterisco que representa a primeira linha da minha matriz. Logo, olha só que interessante, o que acontece se em algum momento alguém vier e fizer isso aqui, ó, matriz na posição 0, 2. O que o cara está acessando aqui? Vamos tentar entender o que ele está acessando? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a variável matriz, que é local a função, eu estou mandando ele ir até esse endereço 0xAA. Ah, então o primeiro colchete ali está dizendo vai até o endereço 0xAA, que é esse endereço aqui, legal. Daí, chegando nesse endereço aqui, o que eu estou tentando acessar em seguida com outro colchete, se eu não me engano, é a posição 2. Opa, beleza, a posição 2, exatamente. Então, cheguei aqui no 0xAA, estou mandando acessar a posição 2. Quem é a posição 2? É esse cara aqui. E daí ele vai pegar o endereço que está aqui e vai tentar acessar um inteiro relativo a esse cara aqui em particular. Mas, aliás, desculpa, eu esqueci de uma coisa. O primeiro é 0, né? Deixa eu voltar aqui. O primeiro é matriz de 0. Foi mal, pessoal. Errei aqui. Matriz de 0. Tá certo. Então eu vou até... Pego aqui minha variável local matrix, que tem endereço AA. Me desloco até essa região da memória RIP. Opa, cheguei nela. E eu queria exatamente o elemento 0, não é o elemento 2. O elemento 2 é o segundo índice. Então o elemento 0 é esse cara aqui. Ah, legal. Ele é um endereço também. Dá uma olhada. O que eu estou fazendo quando eu mando acessar daí colchetes 2 ali dentro? Eu estou dizendo vai até esse outro endereço que é o 0xcc, que é esse cara aqui, e não acessa o elemento 0, nem o 1. Acessa o elemento 2. O que está aqui dentro desse elemento 2 é um número inteiro. Então o que ele vai pegar? Ele vai pegar o elemento inteiro que está aqui dentro, cara. Muito legal isso aqui, né? É simples, não é tão complicado, tá? E aí o que eu faço? Retorno essa matriz para o cara poder trabalhar. Beleza. Digamos que agora eu queira desalocar matriz 1. Matriz 1. Eu estou escrevendo meio em português, meio em inglês, esse negócio está uma balança, mas tudo bem. E aqui eu passo int asterisco asterisco a minha matriz. Então essa é a matriz que eu quero desalocar. Repara só, como eu aloquei cada linha, inicialmente eu vou precisar desalocar cada uma dessas linhas, cara. Então alguém vai ter que falar para mim quantas linhas eu tenho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar em cada linha dessa. Aliás, eu esqueci de declarar um i aqui, hein? Vocês já deviam estar aí todos nervosos, preocupados com o i que eu esqueci de declarar. Então olha só o que acontece. Eu vou basicamente entrar em cada linha dessa e ao invés de alocar, o que eu faço em cada linha dessa? Eu desaloco.
O que ele vai fazer de fato quando eu faço isso aqui? Olha só, olha que interessante. Na step ele não mexe, ele vai mexer onde? Ele vai mexer nessa região de memória RIP da linha? Sim, ele vai pegar cada endereço desse, ó, 0xcc nesse caso, e mandar desalocar. Quem é o 0xcc? Desse com vocês que eu só defini esse. É esse cara, então ele vai pegar toda essa região de memória RIP e vai liberar toda essa região. Mesma coisa ele vai fazer para a linha 1, para a linha 2, assim como ele fez para a linha 0. Terminei de liberar todas as linhas, eu libero a tal da matrix. O que eu estou fazendo quando eu libero matrix? Olha só que interessante, eu estou pegando esse endereço aqui que está na variável matrix local. Opa, não é mais dessa função. Foi mal, pessoal. Mas o endereço é o mesmo, tá? Porque está vindo para mim na forma de endereço. Então, eu vou pegar esse endereço 0xA, que é o endereço dessa região da memória RIP, e vou desalocar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que compõe cada linha. Ó. Repare, não são as colunas que estão aqui para baixo. São as linhas, são esses int asteriscos aqui que correspondem às linhas. Oh, legal. Então essa funçãozinha simples aqui, essas duas, né, elas já alocam e desalocam a matriz. Só que nesse caso eu estou retornando a matriz. Eu vi que tem um pessoal interessado em passar, de alguma forma, receber a matriz aqui, ó, como argumento. Eu já faço um vídeo sobre isso para vocês. Então vamos lá. Então vamos desalocar aqui. Deixa eu só desalocar para vocês. Desalocar a matriz. Passo aqui a matriz e passo o número de linhas dela. Beleza. É isso. Se eu quiser imprimir um termo qualquer, veja, como é que eu vou imprimir? Tá com lixo lá dentro, tá, pessoal? Só vou imprimir para ilustrar. Então eu poderia imprimir assim, ó, acessa a matriz para mim na posição 0 e na posição 3, coluna 2. Então, linha 0, coluna 2. E ele vai imprimir para mim o valor que está ali e tal, que provavelmente tem algum lixo, ou pode ter 0, posso ter a sorte ali tendo 0 nesse momento. Bem, eu acho que é isso. Deixa eu só compilar esse cara para vocês. Deixa eu... Beleza. Eu faço um GCC aqui, menos O, em matrizes. Vou gerar matriz a partir de matriz.c. Rodo esse matrizes aqui. Ele me deu ali, calhou de dar um 0 nesse caso, tá? Alocou ali para mim, tinha um 0 naquela região de memória. Bem, é assim então que a gente vai definir matrizes e retornar a partir de uma função e também desalocar. Beleza. Eu vou gravar um próximo vídeo agora que vai passar como argumento para essa função um ponteiro triplo para poder retornar a matriz.